Vida longa e próspera, caros ouvintes. Você está ouvindo o Lore Científico, um podcast dedicado à exploração do que o sci-fi tem a nos oferecer. Eu me chamo Iris Marquezine e eu tô aqui com a Larissa Narizinho Matheus. Alô! E também com a Juliana Mazzari. Oi! Novamente, a gente vai continuar nosso papo aqui do último episódio. A Giovana ficou doente, então ela não vai conseguir participar desse também. Manda melhoras pra ela. Melhoras de... É, nesse tempo ela já vai estar curtindo as férias. Amém, aposto, amém. Então. Todos nós. Uhum. E bom, no episódio de hoje teremos nossa típica mesa redonda, continuando o nosso papo do último episódio sobre como a ficção científica aborda e afeta movimentos revolucionários. E no final, dessa vez, vamos ter uma resenha sobre O Expresso da Manhã, o filme do Bong Joon-ho. E para o nosso primeiro bloco do episódio de hoje, a gente vai falar de um gênero que, pô, é um dos gêneros, talvez o gênero mais popular de cyberpunk. Não, de ficção. Spoiler! Como é que é? Bom dia, 6 e ônibus. Mas é um dos... Pô, gente, é um dos subgêneros mais famosos da ficção científica, que é o cyberpunk. Eu acho que, inclusive, uma coisa que eu fiquei repensando esses tempos aí, é que nossos pais, quando eles pensam em... como seria uma sociedade futurista? Provavelmente nossos pais vão pensar em Jetsons, tá ligado? De Volta pro Futuro. A gente até falou de Jetsons aí, em algum ponto, acho que do episódio passado. E aí eu até citei aqui, pô, vocês lembravam de Cyber Chase, que era um desenho que eu assistia pra caralho. Cyber Chase. Era cyberpunkzinha, assim. Ouvintes, comentem se você gosta de cyberpunk. Agora TV Cultura, agora a gente vai separar as gerações. Agora a gente vai delimitar quem que ouve e quem que não ouve o podcast. Mas, brincadeiras à parte, gente, tipo, é um gênero muito famoso. Eu acho que é muito louco pensar nisso, porque é um subgênero que é tão influente que até sem querer ele aparece nos lugares, sabe? Não sem querer, mas assim, vou assistir Love, Death and Robots. Mano, uns vários curtos de cyberpunk. Sabe? Vou assistir esse filme aqui. E, mano, sempre tem alguma coisinha ali, sabe? E aí fica aquela coisa, fica aquela dificuldade de definir o que é o cyberpunk. Óbvio que a gente consegue, já é um pouco manjado assim de onde ele surge, né? Neuromancer, Philip K. Dick, ali com Blade Runner / Android Sonho com Ovelhas Elétricas, entre outros proto-contos que foram meio que dando aquela vibe pro gênero. Mas, no episódio passado eu citei o Mark Fisher, numa crítica dele do filme dos Jogos Vorazes, o Em Chamas, né, que é o que a gente definiu aqui que é o melhor filme dos Jogos Vorazes, e ele falou uma coisa que eu achei engraçada, porque ele falou um negócio que acho que define muito bem o que é o cyberpunk pra mim, ou pelo menos alguma das características dele, que é, os pobres, eles recebem o suficiente pra conseguirem comprar alguma tecnologia boa, pra eles sempre estarem conectados com as propagandas, sabe, os anúncios que a capital prega. Eu acho que é bem isso que o cyberpunk faz. Então, é aquele famoso high-tech, low-life. Então, você vai ter aquela alta tecnologia, mas, assim, o IDH do lugar, assim, como que fala mesmo? O desenvolvimento humano qualidade ali. De vida. Qualidade de vida não vai ser boa, sabe? E eu acho que até... E, assim, falando... Óbvio que a gente quer um ambiente de áudio, vocês podem pesquisar, vocês já estão familiarizados. Mas, assim, se você já assistiu Blade Runner... Já assistiu Matrix, tem um pouco disso. Ghost in the Shell, Akira. Matrix tem um pouquinho. Tem alguma dessas características, sabe? Que é essa coisa, acho que principalmente Akira, aqui, Blade Runner e tal. Essas características, por exemplo, de crimes, corrupção, corporativismo, aquela coisa bem autoritária. Não são mais os governos que governam, são as corporações. As corporações são as vilãs, né? É um progresso tecnológico que não para. Aí tem aquelas paradas dos grandes outdoors, assim, que pegam um prédio inteiro de neon. Muita droga, tecnologia, sexo, assim. É uma coisa muito... vai indo além, sabe? E eu até peguei uma frase aqui de um autor chamado Lawrence Persson, que ele fala o seguinte, que o cyberpunk clássico, os personagens dele são sempre marginalizados. Eles são pessoas sozinhas que estão ali alienados e vivendo assim, à beira da sociedade, nesses futuros que são distópicos, quando a vida... Eu tô traduzindo aqui ao vivo, tá, gente? Tô tentando aqui, mas não deu tempo de traduzir antes, mas estão vivendo, assim, a rotina deles com essa tecnologia mudando rapidamente e...
assim, informações tecnológicas, assim, de computador bombando na cabeça delas e até o seu corpo é invadido por máquinas, sabe? E quem assistiu Ghost in the Shell, assim, eu vou recomendar muito Ghost in the Shell aqui, porque eu acho que foi o filme que meu cérebro fritou assistindo, porque é muita metafísica, assim, nossa, o que é existir? O que não é existir, sabe? Porque justamente aborda uma agente que o corpo dela inteiro é de robô, sabe? E aí, o quanto ficou dela no corpo, já que é um fantasma numa casca, né? Exatamente, Ghost in the Shell, entendeu? Shell. E é muito interessante porque aí a gente vai entrando em características mais específicas, né? De, por exemplo, ter essas influências do movimento punk. Aí, Narizinho, se você quiser falar um pouco também, porque eu sei que você gosta bastante. Eu já comento, eu acho interessante falar também, a gente falou um pouco, você mencionou Neuromancer nesse começo aí do cyberpunk, né? Da alta tecnologia, baixa qualidade de vida, drogas, etc e tal, papapá. Eu acho interessante, porque recentemente eu li Neuromancer, né? Tive que fazer uma resenha para um negócio da universidade, aí eu falei, eu preciso atualizar minhas leituras de ficção científica lendo um livro de 30 anos atrás. Mas faz parte do cânone ali que a gente quer ler, pô. Eu tô bem atrasada nessa leitura. E assim, primeiro de tudo, infelizmente, não gostei, mas uma coisa que me trouxe bastante, porque a gente tava falando de drogas, de dependência, e você falou de Ghost in the Shell, me lembra bastante o personagem, o protagonista do livro, que é o Case, ele começa a história não podendo entrar na Matrix. Aliás, o título do filme Matrix é inspirado no livro Neuromancer. E o Matrix no Neuromancer é tipo essa realidade virtual. É a internet, que praticamente ele prevê o jeito que nós usaríamos a internet hoje em dia. E daí, o fato dele não conseguir mais entrar nessa internet, na Matrix, ele fica muito doido da cabeça. E daí, com essa situação do Lawrence Person que você falou, que as pessoas estão... o cotidiano delas é tão afetado pela tecnologia, eu lembrei imediatamente da cena do Case, que logo no começo ali do livro eles têm esses hotéis que eles chamam de caixas, porque os quartos são literalmente minúsculos, é como se ele estivesse vivendo numa caixa. E daí ele tá depressivaço porque ele não consegue mais acessar a internet, sabe? Porque se tornou uma necessidade tão... E isso é a realidade de agora, gente. Sim. Virou uma realidade tão... A gente precisa estar conectado no celular, recebendo o máximo de informações possíveis, que no momento que ele já era alienado, quando ele fica mais alienado ainda, porque ele não está recebendo aquela quantidade imensa de informação, aí que ele fica mais fudido no sentido de, sabe, sem sentido da própria vida, porque a tecnologia realmente exerce um controle imenso na vida dele. E eu acho que eu vou até já aproveitar aí o gancho que você deu pra falar rapidamente de um anime / jogo, que é um dos mais famosinhos aí, que é Cyberpunk 2077, só que eu não joguei. Não joguei o jogo por razões de dinheiro e também porque o jogo, né, saiu bugado, etc. Eu tenho um PlayStation 4, então o jogo não ia dar pra rodar direito, na teoria, enfim. Mas eu fui tentar assistir o anime, porque eu tinha ouvido falar que era muito bom, que é um chamado Cyberpunk Edge Runners. E assim, de fato, a animação do desenho, ela é muito boa. É feita pelo estúdio Trigger, que fez Kill la Kill, por exemplo, tem aquele anime das dragões empregadinhas, eu não sei qual é o nome. Eu não sei qual é o nome, mano, eu não manjo. Eu não sei, mano, eu não sei, eu juro que eu não sei. Desculpa, ouvintes otakus, mas assim... Eu tenho preconceito. Gente, eu não manjo muito de anime, assim, mas... Agora, refletindo aqui, eu podia ter falado de Cowboy Bebop, né? Mas, nossa, eu mosquei pra caralho. Né? Evangelion. Puta, no Evangelho eu não manjo nada. Mas eu sei básico. Basicão. Aliás, ouvintes, se vocês souberem de Evangelion e quiserem que a gente faça uma resenha, comentem nas redes sociais. Eu tô muito blogueirinha, gente, nesses episódios. Todo bloco. E assim, mano, eu achei um anime... Nossa, vamos lá. Assim, eu não quero virar um bloco de resenha, tá? Mas assim... Nossa, assim, é que eu tava com hype. Eu vou dar um contexto que eu tava com hype, assim, pra esse anime, assim. Eu vi o pessoal falando, era uma minissérie e tal. Eu fui assistir e eu curti, mas eu não curti tanto quanto eu achei que eu curti. Sabe? Então o primeiro episódio é muito louco, assim, sabe? Porque aborda essa questão, sabe, de... Nossa, como o sistema de saúde dos Estados Unidos é fudido, sabe? Pelo Trauma Team, que é o conceito mais, talvez um dos mais legais do jogo e que tem inclusive HQ. E eu li HQ, então vou poder falar. Que o conceito do Trauma Team é o seguinte, que faz parte da crítica aqui quem tá fazendo geral, mas que o Trauma Team, ele basicamente
é um plano de saúde que você faz, só que para caso você tiver em perigo de vida, digamos assim. Então, vamos supor que você tem risco de, sei lá, uns bandidos te matarem. Então, você contrata o Trauma Team para caso você levar um tiro, o Trauma Team vem automaticamente te resgatar. Caralho. Só que eles são paramilitares, então eles vão chegar atirando pra te defender, sacou? Caralho. E aí, é muito bom esse conceito. Por quê? Porque eles aceitam quem pagar. E na HQ é muito louco, por quê? Porque você tem essa personagem perdendo, tipo, um amigo dela no meio de um tiroteio, porque tinha que salvar um cara lá, um cara ricaço. E ela começa a ter estresse pós-traumático por causa disso. Só que depois, assim, gente, vale muito a pena ler esse quadrinho. Ela acaba tendo que... Ela é contratada... O Trauma Team, né, que ela faz parte, tem que ir lá proteger o traficante que matou o amigo dela. Por quê? Porque ele pagou. Eita. Entendeu? E aí, vai tendo isso, sabe? Então, você vai tendo toda essa parada de que você não tem nem controle mais da sua própria saúde, sabe? Você... Uhum. E... Até a sua própria saúde, sua própria existência depende de uma mega corporação, de um negócio. E a cena que é muito ferrada, assim, no primeiro episódio do desenho, assim, gente, é o começo, tá? Mas que, basicamente, eles sofrem um acidente e o Trauma Team não ajuda a mãe do garoto porque ela não tem um plano de saúde. E foda-se. Também tem uma outra hora no desenho que que tá tendo também de outro tiroteio, aí a polícia local tá ali, o Trauma Team também dando tiro, não sei o quê, só que o cliente deles morre. Aí o Trauma Team, então foda-se. Aí eles vão embora. Aí a polícia, ué, caraca, a gente precisa do reforço. Eles, não, mano, nosso cliente morreu. Tchau. É nesse nível, sabe? E assim, é muito louco. E assim, voltando no gancho que eu tava querendo falar que você tinha dado, que no anime eu achei que isso... Não achei que foi tão profundo, mas assim, tem toda uma parada de que conforme a pessoa vai substituindo cada vez mais partes do corpo dela, ela vai ficando dependente disso. Então, a pessoa vai meio que se viciando nos negócios lá, aí tem todo um arco de um personagem que começa a passar por um vício, e eventualmente ele vai desenvolvendo uma coisa que chama de cyberpsicose, em que basicamente a pessoa, ela fica tão ferrada que ela começa a pegar umas memórias antigas, começa a aparecer coisa no olho dela, tipo, que o anime, ele brinca, né? Então, por exemplo, tem uma ligação, aparece, assim, no canto do olho da pessoa, tipo, ligação. Aí ela começa a olhar pro canto, assim, mas começa a zoar a cabeça da pessoa. Eu achei que, assim, foi uma parada muito louca, porque fez lembrar até Bo Burnham aí, ó, vai Benizista gosta, mas toda aquela ideia do Welcome to the Internet, sabe? A sua cabeça tá tão cheia de coisas, sabe? Eu achei que foi uma aplicação muito interessante, assim, de... Nossa, vamos falar de como Fluxo de informação. a gente tem um fluxo de informação tão grande que é como... nisso, quase esse momento cyberpunk de você não controlar a sua cabeça, sabe? E Já também... viu Sword Art Online? Não, mas... falou mal de otaku, mas... Peraí, fala mais alto, Gil. Qual que é o nome do anime? Sword Art Online? Sword Art Online. Ih, É um anime que... não pega tanto esse negócio do bombardeamento de informações, mas ele fala sobre esse negócio de perder o controle do próprio corpo pra tecnologia, assim. É um jogo de realidade virtual, só que o criador faz uma parada lá que você não consegue sair do jogo a menos que você chegue ao final dele. um Jumanji. Basicamente. Zatura. Zatura. Porra, Zatura era é foda. a versão Nossa, ficção Zatura era muito científica foda. do Jumanji. Zatura era foda. E aí, tipo, você não consegue tirar o capacete de realidade virtual. E se você morre no jogo, você morre na vida real. E é essa parada de que a tecnologia vai ser dona de você. E é muito louco, assim. E aí, só fechando um pouquinho de Cyberpunk Edge Runners, porque, assim, eu quis falar porque, mano, querendo ou não, esse jogo estourou, sabe? E ainda é muito interessante a forma como ele aborda a figura do mercenário, que eu acho muito legal. Então, é o personagem que faz tudo por dinheiro. E eles só estão fazendo isso porque eles não têm muita opção, assim, sabe? É o famoso, assim, pessoas que... É uma sociedade tão ferrada que elas resistirem vai ter que ser a revolução por si só, sabe? E uma coisa que me frustrou também no desenho é porque meio que fica nisso, sabe? Fica uma história muito focada neles ali, sabe? E aí também eu não sei nem se vou terminar, porque teve meio que um salto temporal de um tempo aí, e eu tava gostando da parada mais frenética do anime, de tipo assim... Sabe aquela coisa meio 1917, assim, que parece que você tá vendo a história em tempo real, assim, aí aconteceu tal, aí aconteceu tal, aí aconteceu... Eu tava falando, caraca, mano, esse crime, esse plano deles vai dar, tipo, tudo errado, e
foi pra um outro caminho que eu não curti tanto. Principalmente dessa parada desse cyberpsicose, desse vício, que é uma metáfora ali pro vício. Aí fica todo mundo assim, ó, cuidado com essa parada de botar parte do corpo com isso aí, hein? Aí o protagonista, meu Deus, realmente. E aí dá o pulo temporal e ele tá com o corpo inteiro modificado. Tá bom, vai. Tá. Mas antes da gente... Eu juro que a gente vai voltar pro punk em si. É só pra trazer duas coisas. A primeira que eu queria trazer é... O Cyberpunk, que teve o jogo recente, é baseado no RPG de tabuleiro Cyberpunk 2020. Que por si só já pegava todas as tropes, né, e tal. Aliás, duas coisas. A primeira, uma outra recomendação, tem um canal chamado Sophie from Mars, que ela faz análise midiática também, ela fala muito de videogames. E ela fez uma sobre o jogo novo de Cyberpunk, e ela problematiza bastante várias questões dentro do gênero, né? Entre elas, uma coisa que tá cada vez mais... Que no começo não era tanto assim, a gente teve Blade Runner um pouco com isso e tal, mas dependendo da mídia que você consome, é diferente. Que é essa pegada aí de quase um fetichismo, né? Mas de uma pegada das estéticas asiáticas, né? A gente tem muito disso, porque o que sempre impressionou muito a mídia americana foi o avanço tecnológico que teve no Japão pós-Segunda Guerra e tal. Uma coisa super interessante de ver, assim. E daí essa ideia do exótico, né? O japonês sempre foi exótico, o asiático sempre foi exótico pro ocidente, né? Tá certo? Desumanidaço total. Assim, Então, eles pegam muito dessa estética. Olha só esse mundo diferente. Ele é high-tech, mas olha só, e não sei o quê. Muito, de novo, do exoticismo que tem dentro do Cyberpunk. Acho que eu vi esse vídeo. Eu tô achando que eu vi esse vídeo. É muito bom. Mas outra coisa que eu queria falar, que você falou de cyberpsicose, isso tem no RPG e no próprio jogo em si, é que, a Sophie problematiza, mas ela não foi a primeira, já vi outras pessoas problematizando também, é a ideia de como isso muitas vezes endemonia pessoas com deficiência, né? E endemoniar a prótese. Então, quer dizer que se você quer se adaptar e você coloca uma prótese, você se adapta à sociedade capacitista que existe. Então, e se você tem a tecnologia suficiente para oferecer, por exemplo, um braço e uma perna para quem precisa ter um braço e uma perna, mas cuidado que senão você vai perder a humanidade. E você vê como, por exemplo, Ghost in the Shell trata isso de uma forma muito mais interessante, que é justamente união, sabe? De usar essas partes... Ok que a inteligência artificial ali aborda também, mas nas questões de, ainda tá usando o corpo pra se adaptar às coisas, e no final do filme também é bem essa vibe, vamos ter a humanidade junto com a tecnologia. Só acho que propaga essa ideia de que é uma ideia meio bem torta mesmo. Seguindo, então, nesse nosso bloco sobre Cyberpunk, vamos voltar, na verdade, sobre o assunto do punk, certo? Então, essa é uma parte muito relevante, assim, dessa questão, porque o punk tá entre várias coisas que definem o gênero. Então, tem, por exemplo, a questão do submundo hacker, e até essa questão, talvez, até do hacker-ativismo, que entra bastante nisso, que é, inclusive, uma coisa que é irônica, porque não tem hacker no Blade Runner, por exemplo. Então, onde eu lembro, não tem necessariamente a figura do hacker ali, é mais, que nem você falou, em Neuromancer, sabe? E... Em Neuromancer, eles não tinham nem o termo hacker, né? Eles eram chamados de cowboys. Ah lá, cowboys. Então, é uma questão bem complexa, assim, sabe? Porque são várias questões estéticas que vão aparecendo nesse gênero e que, de novo, aí a gente pode voltar a falar do punk, mas é muito interessante porque nem sempre as cidades vão ter aquele olhar crítico, né? Eu acho que ainda é muito fácil, por exemplo, você ver alguma fanart ou alguma cena de filme cyberpunk, você vai lá e bota de wallpaper no celular, tipo... Olha só as luzes, as cores. Olha como o personagem é badass. E, de fato, há um apelo estético muito grande, até porque a gente não tá vivendo aquilo. Então, ainda parece melhor, mas, na verdade, não é pra ser assim, sabe? E até fica nessa questão contraditória. O quão punk pode ser o cyberpunk, sabe? Quais são os limites disso? Você tem alguma perspectiva sobre isso? Eu não tinha nem pensado nisso, pra você ter noção, mas me indagou bastante. Porque quando a gente pensa em punk, né, eu acho que, além da estética, é sobre o desafiar a autoridade e tal. E isso o cyberpunk tem muito, né? Quando a gente considera o cyberpunk raiz, não o cyberpunk cooptado, sabe?
que a gente considera aquele cyberpunk realmente, comentários sobre as corporações, tudo aquele negócio de, quando você tava falando de Edge Runners, né? Edge Runners é o nome do programa? Da saúde, né? E de como, às vezes, as empresas usam disso pra, tipo, você quer ter o mínimo de saúde possível, sabe? De tratamento pra saúde, então você vai ter que pagar muito e tal, senão... esse descaso com as corporações, isso tem bastante. Mas daí, quando a gente considera, às vezes a empatia, né, com as minorias, porque, de novo, o punk é isso. Não é só contra a autoridade, mas também é um movimento que levanta as minorias. Quando a gente fala, você falou que relacionado com o submundo hacker, é justamente isso, para iluminar esse submundo. Falar que, tipo, os ratos também são gente, sabe? E daí, quando a gente, às vezes, pega o cyberpunk, vira como se fossem pedaços do cenário, né? Então, por exemplo, quando a gente conversa muito no cyberpunk sobre o uso de drogas e tal, vira mais de tipo, olha só nesse mundo como a galera usa drogas, não é? Vamos humanizar essas pessoas que estão nessa situação de vida, porque... Né? É mais de tipo, de novo, vira uma caracterização do mundo em vez de um comentário até propriamente algo que dito. Pode ser muito moralista, dependendo de quem escreve, né? Então, ao mesmo tempo que a gente pode falar de uma questão maior, de você, por exemplo, pegar esses assuntos e aprofundar eles, às vezes não, fica só, olha como o mundo é terrível, ou bom demais, às vezes, né? Então, olha só essa droga que te faz ser o mais rápido, ou o mais não sei o quê, a droga que te conecta com tal parte da internet. Sim. E, assim, acho que outra questão que também é muito tratada, você até deu uma pincelada disso, mas, por exemplo, sobre a questão orientalista que tem em todas essas histórias, mas também de quanto ainda tem toda uma questão de que, no cyberpunk ainda parece que resolveu todos os problemas do mundo, né? Parece que não tem racismo, por exemplo, sabe? É muito difícil abordarem isso de uma forma mais profunda, sabe? Então, por exemplo, falar como... Vamos supor, uma pessoa negra nesse contexto poderia sofrer mais ou não, enfim, não abordam tanto, meio que só ignoram. Não, agora os nossos problemas são... eu acho que, o negócio é que Cyberpunk nunca foi utópico. Esse é o negócio, é justamente o contrário, é distópico. Mas, realmente, é bem mais sobre o ultracapitalismo e bem menos sobre as particularidades dos preconceitos que vem nele. Exato. A não ser, eu acho, que misoginia. Eu acho Misoginia que misoginia é muito bem tratada. E aí não muito bem, questão, né? Mas, assim, é tratada com frequência. Né? Aí poderia falar, existe uma diferenciação, só que é uma diferenciação que geralmente sempre cai numa coisa meio rara. Então, é uma crítica que eu tinha visto, por exemplo, algumas pessoas falando de cyberpunk do jogo, e na série, querendo ou não, isso continuou, que é isso de você, por exemplo, eles estão criticando essa pornografia exacerbada, por exemplo, de essa exploração, assim, na indústria. Não, só tá colocando uma coisa de piada ali, sabe? Não é, it's not that deep, sabe? Não é tão profundo. Então, vira ambientação, exatamente. Vira ambientação, sabe? E acho que isso que é um grande problema. Eu até lembro... Isso pode deixar nas recomendações também, mas que é um curta do Love, Death and Robots, que é A Testemunha. Sim. Manja? Que é do Mignola, que é o mesmo cara que ajudou a fazer os conceitos de Aranhaverso, tudo. Ele fez também um outro curta pro Love, Death and Robots, que é o melhor de todos, que é o Jibaro. Não tem, esquece, esse bom demais. Mas que também, às vezes, você tem ali a perspectiva da protagonista, que ela é uma prostituta. Prostituta e stripper, termo, a gente stripper, a gente acaba não sabendo qual... Eu chamaria de stripper, porque a gente vê ela fazendo um show de striptease. Mas também, às vezes, isso... Ao mesmo tempo que poderia falar, por exemplo, sobre violência contra essas mulheres nesse meio, fica também uma justificativa pra mostrar ela pelada por metade do episódio, sabe? Que é uma crítica que eu também vi várias pessoas falando. Então, vai tendo esses problemas, assim. Momento, peraí... Tranquilo. Eu só tenho... É que assim, eu concordo muito com o que você diz, mas ao mesmo tempo eu vou problematizar, porque eu acho que muitas vezes, principalmente, assim, muitas vezes a gente moraliza as coisas. Então, por exemplo, com a questão da testemunha. Eu acho que a nudez que a gente vê lá é bem menos um negócio, olha só, peitos, e mais de, tipo, tanto tem uma escolha estilística, né, porque tem toda aquela pegada das cores e tal, e não sei o que, e a cena do underground ali, né, tanto do striptease quanto a gente vê um pouco de drag até naquele episódio, tem muito disso. É que, assim, eu vejo, muitas vezes a nudez, ela entra nesse negócio aí também da misoginia e tal, não sei o que, mas eu não vejo nada
de errado, entendeu? Uhum. Por exemplo, eu vejo que na hora que ela tava trabalhando, sim, era um negócio sim, sexualizado. ali, Assim que ela sai, é tratado com uma seriedade. Ela bota É o meio tipo assim, negócio por ela tá cima, correndo na rua, né? Aham. Ela tá sabe? Então, às desesperada. vezes, a nudez é a realidade da nossa vida, sabe? Todo mundo Uhum. fica pelado uma vez ou outra. Então... Era uma situação de desespero, né? Ela tava saindo Uhum. correndo, né? Então... Mas acho que só continuando, acho interessante falar que quem cunhou o termo para as histórias cyberpunks é um crítico chamado Gardner Dozois, acredito que essa seja a pronúncia. É francês? Não tô lembrando agora. Mas quem usou mesmo o termo pela primeira vez foi um autor chamado Bruce Betke, numa história curta chamada Cyberpunk. E desde lá já dava pra ver esses princípios de não conformidade e anti-establishment, sabe? E assim, acho que agora só dando pra fechar, assim, acho que o bloco de uma forma legal, a gente poderia falar um pouquinho de Viúva de Ferro, porque tem um pouco de cyberpunk ali, eu sempre gosto. E tem até uma frase que eu separei aqui que é: gente rica não... Opa, calma, não é essa frase não. É isso mesmo? Opa! Não, é a mesma frase, mas assim. Gente rica não deixa os filhos se alistarem. O título de nobreza, os trajes bonitos, as joias extravagantes, são só distrações reluzentes para fazer com que a gente se sinta melhor pelo fato de que vamos morrer jovens. Eu acho que isso é bem cyberpunk, sabe? Se a gente substituir essa questão das joias por tecnologia, eu acho que entra exatamente nisso, sabe? Você vai ter acesso a essas mega tecnologias, mas não quer dizer que você... Sabe? Isso é temporário. E quando a gente pensa, por exemplo, em replicantes, tudo fica ainda mais interessante, porque, né, só retornando, assim, no conceito de replicante é esses construtos biológicos, né, que a gente ainda chama de androide, mas, enfim, construtos biológicos que servem de escravizados e que têm um limite de tempo, né? Então, eles vão viver ali 4 anos até para garantir que eles não vão se revoltar, não vão viver muito tempo. E fica nisso. E nesse sentido, eu gostaria de citar um livro, não quero transformar esse bloco num bloco de resenha, mas um livro que eu gosto bastante, que é Ozob, do Leonel Caldela. É um livro que se passa dentro daquele universo do Nerdcast RPG, Cyberpunk. E eu gosto... Nerdcast, se quiser. Nerdcast, se quiser. Assim, escute lore. Escute lore, por favor. Mas é um livro que eu gosto bastante, principalmente porque ele tem essa vibe punk nele. A todo momento. Então, cada capítulo do livro é uma referência a uma música do punk. Então, tem... Acho que, se não me engano, tem o prólogo, mas o primeiro capítulo é, tipo, Blitzkrieg, da música do Ramone. Tem... Quero Ser Sedado, não só músicas do Ramones, mas, enfim, várias outras. E a própria história do livro é muito cercada pelo punk e é cercada sobre revolução. Porque o conceito básico é que tem esses personagens que são os War Roadies, que são uma banda. E eles basicamente fazem uns shows meio marginais, assim. Então, eles chegam, faz um show, assim, bem na hora. Aí a polícia começa a vir e eles correm, e fogem. Geralmente, alguém vai morrer nesse processo. Mas é isso. E a grande parada do livro é que tem esse personagem que é o Johnny Molotov, que, na teoria, é um personagem inteligente, mas não mostra isso, mas ele é genial pra música. E a música que ele toca é uma música que tem quase um poder, assim, de fazer as pessoas se revoltarem. E a parada é que eles têm que proteger esse garoto, porque... o pessoal vai ir atrás disso, sabe? E eu acho muito interessante como esse livro realmente conseguiu ser muito punk, porque ele consegue criticar muitas coisas muito legais até no sentido de mídia. Então, até nessa questão de você ligar a sua cabeça com as redes sociais, por exemplo. Então, tem uma hora lá que para conseguir aceitar um pedido de amizade, você tem que deixar a Nux Cola, né? Nem Coca-Cola, nem nada, invadir sua cabeça e fazer você sentir vontade de tomar Coca, sabe? Ai, credo. Ou, por exemplo, tem uma hora que isso fica tão intenso que fala, nossa, agora eu tenho vontade de tatuar a logo na minha testa, não sei o quê. E tem uma parte muito interessante que é quando o personagem, justamente, ele fica completamente surtado, assim, de um monte de anúncios e tal, e tem uma hora que ele chega, tipo, no nível mais alto, mais alto ali da cidade e não tem nada, nossa, tá tudo em silêncio, coisa estranha, sabe? Então, essa parte é bem legal. E ainda sobre essa questão da mídia, é muito legal que tem uma parte na história que fala basicamente que fosse um reality show de pessoas que são, acho que é os X-Brothers, um negócio assim, que são basicamente mercenários que gravam as operações deles e vão querendo like. Então, esquema de apostas, por exemplo, a gente vai matar, não sei o quê. Que me lembra muito, por exemplo, até esses vídeos, por exemplo, de intervenções policiais que são gravadas de forma extremamente... De TV tem Sim, isso. de forma mas que eu penso assim, porque isso fez muito sucesso no YouTube até, teve redes sociais, então
o livro pegou isso e realmente, quando eu li, eu falei, caramba, esse livro foi escrito tipo, em 2015, mas foi um fenômeno que realmente cresceu, realmente teve essas questões de operações policiais sendo mostradas de forma cinematográfica, que nem é no livro, sabe? E é até interessante porque tem uma personagem trans nesse livro, embora sejam 2 autores cis que fizeram o livro, né, que é o Leonel Caldela e o Dave Paz, que é o Azaghal, do Jovem Nerd, ainda tem uma personagem trans que é a Mama Guzzo. E, assim, ainda existe muito uma questão, talvez, problemática ali, porque ainda a personagem que sofre umas violências tremendas, assim, mas é um livro que foi o primeiro livro que me fez dar um clique e entender o que é uma pessoa trans, olha aí. Porque foi um livro que ainda faz todo um esquema que ela é uma replicante, que ela foi... era um cérebro feminino e um corpo masculino, sabe? Sim. E aí tem toda uma parada que o livro tem toda uma jornada de você entender que não, na verdade, ela é uma mulher. E isso foi uma parada muito interessante, ainda mais que esse livro tem bastante sucesso. Então, é interessante, mas ainda não desafia, por exemplo, estereótipos de gênero, porque ainda fala, um cérebro feminino, porra. Ainda entra numa questão assim... Um essencialismo biológico. E ainda assim, acho que é uma das melhores personagens do livro ali, é pra simpatizar com ela, tudo mais. E em si, o livro, de novo, ele tem essa pegada revolucionária muito legal, que é também muito diferente de outras obras cyberpunk que às vezes só trariam mercenários, é isso. Embora tenha essa complexidade de, mercenários, eles ainda querem fazer um pouquinho uma coisa ou outra, eles vão ter que fazer por dinheiro. Ainda tem muitas questões legais ali, sabe? Então, tem hora que, por exemplo, eles encontram o Banksy futurista, ou, por exemplo, encontram lá o Clube dos 27, não sei o quê. Então, eles vão abordando várias questões, assim, do rock. É muito divertido e, assim, é muito louco que ele ainda critica até essa dependência que, às vezes, as pessoas podem ter de um escolhido para liderar a causa, né? Porque o personagem... que é o Johnny Bolotov, né, que ele tem esse poder e tal, pela música, ainda é muito interessante que ele não é muito desenvolvido na trama. E eu fiquei, caraca, mas o livro inteiro gira em torno desse cara que tem essa banda, e quando chega no final, e você entende por que ele não é desenvolvido, e você percebe um soco no estômago, sabe? Até porque é muito aquele livro que, nossa, a gente tá com vários projetos revolucionários, mas a gente sabe que... Mas o livro é uma prequel, né? Então a gente sabe que eles não vão derrubar o sistema nesse livro, sabe? Mas ainda é muito legal, acho que é uma referência que... Embora eu acho que o Leonel pega pesado demais na violência, no sentido... Não necessariamente que ele não use bem, mas é porque fica repetitivo em certo ponto da história. Eu acho que ele ainda tem... É um livro que tem esse espírito revolucionário muito legal, assim. Que é muito... Eu diria que se destaca muito dessa parada do cyberpunk, principalmente porque o Leonel tem esse background de punk, dessas músicas, assim. Então, isso funcionou muito bem na história. Tá certo, então, Iris. Muito obrigada por essa reflexão toda. Reflexões sobre cyberpunk aí. Exatamente. E agora a gente vai partir pro nosso quinto bloco. Quinto não, né? Porque seria... A gente gravou 2 episódios de uma vez, gente. Então, esse aqui é o segundo bloco do segundo episódio. Sobre distopias na realidade e... Até lá. Voltando então agora para mais um bloco, um novo bloco. Quase na finalização do episódio, para a gente falar um pouco sobre os reflexos dessas distopias na realidade. Então, vira e mexe, a gente sempre comenta, a sociedade afeta a ficção científica afeta a realidade. O que eu queria trazer aqui é justamente um foco na ficção científica afetando a sociedade, mas de uma maneira diferente. Assim, quando a gente fala de revolução e a gente fala, a ficção científica afetando a revolução, a gente pensa assim, não, inspirando e tal. O que eu trouxe aqui, principalmente a ideia da... Olha, eu falei principalmente 2 vezes, viu? Mas essa ideia da cooptação da linguagem. Palavra chique. Muito obrigada. Eu sou linguista. Peraí, desculpa, eu vou ter que falar de novo porque o signo não foi bom. Era pra baixar só um pouquinho, porque você passou dos links. Tranquilo, aí, tá ótimo. Ai, gente, problemas técnicos. A gente vai se descobrindo aqui, vocês vão se descobrir com a gente. A gente já explicou a dinâmica do estúdio aqui. A gente tem 2 monitores, mas só um tem teclado, então... Só uma pessoa pode controlar o teclado. Eu tô controlando, só que, tipo, às vezes eu passo demais, ou não passei, enfim. Aliás, eu acho que a gente comentou isso até no episódio anterior, então pra vocês que não estão sabendo, a gente fez um sinal pra falar quando que é pra baixar o roteiro, e é mostrar o dedo do meio. Negócio meio Rick and Morty, assim, né?
Mas, assim, essa cooptação... Voltando, né, pra ideia da cooptação da linguagem. Porque, pra mim, é um fenômeno que me impressionou tanto quando eu percebi e eu fiz essa junção, por causa disso que eu sugeri ele como bloco. E, assim, eu tenho 2 exemplos principais. Um deles é o mais emblemático, que é o movimento Red Pill. Uhum. Quando a gente pensa em Matrix, Matrix é a história de revolução. Também é a história do escolhido e tal, que foi uma coisa que a gente já problematizou no outro episódio. Mas, assim, literalmente uma revolução contra as máquinas. Literalmente a ideia de sair dos Contra o padrões, sistema, contra né? o sistema. A pílula vermelha era você acordar pra vida. Era a caverna de... Qual que é o nome da caverna? Mito da caraca? caverna. Caverna de Platão. Isso, a caverna de Platão. Esqueci o nome do coitado. Oi? O Conto da Caverna. Muito obrigada, Ju, nossa caramesista. Então, literalmente acordar pra vida. Sair dessa enganação que era a Matrix, né? Aham. E quando a gente pensa no movimento Red Pill, pra eles, acordar pra vida é ser misógino, Uau. né? Então, é literalmente pegar da linguagem de uma coisa que era pra ser revolucionária e adotar... Porque pra eles é revolucionária. Aham. Ninguém fala de machismo. Gente, Mas eles literalmente pensam, não só literalmente, mas genuinamente acreditam que é revolucionário ser misógino. Eles pensam que estão indo contra a corrente. Exatamente. Por quê? Porque eles acham que o status quo é o feminismo. Como se a própria existência de ter um ismo ali significa que houve uma luta, uma movimentação política para a gente chegar no momento que a gente tá agora, que nem é um momento muito bom assim. Já tá tudo certo, tá tudo certo. Feminicídio? Opa, como assim? E simplesmente ter a presença de mulheres na sociedade, sendo tratadas de uma maneira digna, é o suficiente para eles se sentirem tão ameaçados que eles precisam criar um movimento de contrapartida. Contra a cultura pra eles. Contra a cultura, né? é o Aham. silêncio dos homens. Meu Deus, é o silêncio dos homens. Um documentário terrível, se vocês... A gente assistiu Bota nas esse recomendações do documentário. Instagram. Mentira, não bota não. Uma professora nossa passou esse documentário aí, tipo, A ninguém gente gostou. tá expondo muito nossos professores nesses episódios. Enfim, a gente não curtiu muito o documentário, enfim, só um comentário. Só pra vocês entenderem o porquê das Da risadas. piadinha. Mas então, é interessante a gente tentar entender, e eu vou falar assim pra vocês, ao contrário de Iris e até da Gil, eu trago essas reflexões porque eu quero muito discutir elas em mesa redonda. Aham. Eu não fui atrás de muitos artigos sobre, sabe? Então, assim, eu não tenho nenhuma citação inteligente pra falar, a ciência concorda comigo. Mas é interessante a gente discutir, eu acho que seria uma área interessante pra uma futura pesquisa, de por que essas pessoas se identificam tanto com a linguagem revolucionária que a gente vê em obras de ficção científica. Por que uma pessoa, de novo, misógina, com todos aqueles preconceitos que pra mim são o status quo, eu acho que qualquer um que entende mais da sociedade entende que eles são o status quo, adotam de uma linguagem como, por exemplo, a pílula vermelha, que é sobre ser contra o status quo, Sim. que é sobre ser contra a controlação. Esse controle, né, melhor dizendo. Aham. E eu acho, na minha opinião, que isso traz uma problematização das metáforas amplas, né? A gente já tinha falado isso num outro episódio, no episódio de religião, né? Então, quando a gente fala, a pílula vermelha é acordar pra vida. Se você acha que a vida é as mulheres têm poder e as mulheres odeiam os homens são os oprimidos, acordar pra vida pra você é Ao odiar a contrário. mulher. Aham. Entendeu? Então, quando a gente deixa as metáforas amplas, assim, apesar delas poderem abordar o máximo de coisas possíveis e inspirar o máximo de pessoas, a gente tem esse tipo de pessoa que também se inspira, Sim. né? Que é uma coisa que pode ser interpretada de qualquer maneira, porque a metáfora é ampla. Posso dar uma recomendação aqui? Você não falou de artigo, né? Mas vou dar uma recomendação com um vídeo maravilhoso. Acho que você vai amar, tá? Vou te mandar depois. Você vai curtir mesmo. Que é um vídeo do Ora Thiago, que é eu adoro o Ora Thiago. Assim, se vocês não conhecem o canal dele, podem ver. Mas que é o vídeo, inclusive, ficou mais famoso dele, que é sobre The Boys. Não é sobre The Boys, mas ele basicamente cadê? O imaginário fascista na cultura pop. É possível escapar? E ele começa com uma reflexão muito boa, mas que dói um pouquinho, né? Porque eu adoro o Neil Gaiman. Mas ele já começa falando, por exemplo, sobre uma polêmica que teve em Sandman, que o pessoal não gostou, por exemplo, sobre... que mudou a etnia da personagem. Ele falando, pô, não entendeu o quadrinho, né? Não entendeu o quadrinho. Só que a hora o Thiago fala, pô, mano... Neil Gaiman, e qual que é o seu papel nisso também? Sabe, o quanto no próprio material original não tinha esses termos ali
pra você entender, sabe? Então, agora, eu lembro que ontem no Google, você ficou falando dessa coisa da metáfora, ontem no Google eu tava vindo pesquisar aquele negócio de subtexto pra covardes, tá ligado? Sabe? É brincadeiras à parte, assim, porque eu lembro, até naquele vídeo que eu já citei aqui, recomendações de novo, o vídeo da Lady Night the Brave sobre Andor, ela ainda fala, pô, é uma série revolucionária, mas ela nunca usou o termo capitalismo nela. Porque poderia até ficar fora, porque é uma história de Star Wars, mas ainda assim, você não tá usando esses termos, sabe? E é uma coisa estranha Star Wars, porque eu uso o termo democracia, mas agora outras coisas não uso, sabe? República. E tem a frase da página, né? É com uma salva de palmas que a democracia morre. E, de novo, poderia ser cooptado por uma pessoa Red Pill pra falar. Então, de novo, esse vídeo eu acho que é um dos melhores, de novo, um dos vídeos mais famosinhos do Ora Thiago. E, assim, e pelo menos eu acho que é muito legal a forma como aborda o vídeo, que começa a falar sobre como até a linguagem cinematográfica que a gente usa, que, querendo ou não, tem muita inspiração do século XX, até, por exemplo, de movimentos fascistas, sabe? Como até hoje essa linguagem cinematográfica continua e a gente nem repara. Com certeza. Muitas das técnicas que a gente tem no cinema agora são que o início foi de filmes propagandistas, principalmente filmes propagandistas fascistas, né? Até hoje, nas escolas de cinema, eles estudam. Eu não vou lembrar o nome do filme específico agora. É do Nascimento de uma Nação, esse filme ou não? Também, né? Também do D.W. Griffin. Tem um do Hitler, tem um que é da Ku Klux Klan, que também é estudado. Esse é o Nascimento da Nação. Tem um outro que é, tipo, um filme de propaganda pro exército alemão. Então eu não vou lembrar o nome dele agora. Tem um canal muito interessante, só que ele é só gringo, gente. É Folding Ideas, o nome, que é com o Dan Olson. E ele faz algumas análises sobre cinematografia, edição, e ele tem um vídeo bem interessante analisando porque, de novo, usam muito esse filme de propaganda fascista pra exemplificar, olha só as técnicas do cinema. E ele fala assim, não é nada muito impressionante, gente. A gente poderia usar qualquer outra obra pra retratar disso. Por que a gente foca tanto nessa obra racista? Nessa obra fascista, não só racista. Então, assim, é estranho a gente ver, de novo, essas obras como, por exemplo, Matrix. O outro que eu trouxe como exemplo é o conto da Aya, né? Da Margaret Atwood. A própria Margaret Atwood recentemente fez umas gafes de uma transfobia sutil, assim, sabe? Por que não pode mais falar mulher? Aquela mesma pegada que foi que aconteceu com a J.K. Rowling. Quando tentaram falar, J.K. Rowling, a razão de não terem falado mulheres quando estavam falando de menstruação é porque não são só mulheres que menstruam, e daí ela entrou naquele funil de transfobia. Roll, né? Coelho, né? A Margaret Atwood, a gafe dela recente foi isso. Recente não, foi ano passado. 2021. O pior que 2021. Foi muito louco que você falou dela, porque quando saiu isso, eu fiquei muito, assim, abalado. Porque eu já tinha conto da Aya e tal. Eu falei, pô, mano, deixa eu dar uma pesquisada. E, mano, eu fui ler a matéria. Assim, isso surgiu... Teve isso também, teve a porra do tweet que ela postou lá de... agora não pode falar mulher? Como assim e tal? Mas também teve uma outra matéria que é escrita por uma mulher que, querendo ou não... aborda muitos temas que teriam um caráter trans-excludente. E eu li essa matéria inteira. E é muito interessante porque ela fala... Bem escrita, isso que é foda. Mas assim, basicamente um dia que ela passou com a Margaret Atwood, sabe? E é muito louco porque na hora que ela ia começar a falar, não, mas essa coisa, por exemplo, do gênero... Vamos falar, por exemplo, do gene decidir a personalidade da pessoa. Não, tem algumas pesquisas sobre isso. A Margaret Atwood já ficou, opa... Ela já cortou a ideia, cortou na hora. E o que é louco é porque, tipo assim, ainda continua a conversa e... Isso é meio engraçado, velho. Que a menina ficou voltando nesse assunto e a Margaret, caramba, você quer muito falar sobre isso hoje, né? Então eu achei isso, sabe? E aí no final do artigo ela ainda fala, não, e a gente trocou, assim, uns links e tal, e no final nós duas só queremos a verdade, sabe? Mas que é uma falácia muito estranha, assim, de verdade, mas ainda assim... Eu acho que o que me acalma, é por isso que eu ainda recomendo muita coisa de conto da Aya, é porque esse corte dela seco, isso registrado, já mostra que ela vê que a coisa não é preto no branco, assim, sabe? Sim. É aquilo que eu falei, é uma transfobia sutil. Isso. Né? Foi isso que ela fez. Pode deixar pra baixo, por favor. De novo, indicações do roteiro, que não se preocupem, leitores.
leitores. Opa! Ouvintes. Mas... Porque esse também é um outro caso de, tipo... Por que eu menciono o conto da Aya? Porque tem umas loucas trans excludentes aí que pensam, não, é o essencialismo biológico. Usam como base o conto da Aya para falar da opressão das mulheres e falar que a opressão das mulheres é puramente biológica. É puramente pelo papel de nascimento, né? Dessa Nasceu ideia de pra fecundação. sofrer, né? É mais do tipo... O que define mulher? A capacidade de ter crianças, sabe? Então, elas veem a sociedade do conto da Aya e é estranho como elas adotam... Porque não era pra elas adotarem um sentimento, sabe, disso de pertencimento, mas elas literalmente adotam da linguagem do conto da Aya e chamam umas de traidoras, porque... Eu não lembro agora... Opa, eu mexi no microfone. Mas eu não lembro agora... o nome da... Porque elas usam roupas de cores diferentes, né? Sim. Porque tem certas mulheres que meio que ajudam Tem isso aí, sim, tem isso mesmo. Então, essas Não vou TERFs, né, que são lembrar. as feministas radicais trans excludentes, de novo, cooptam da linguagem do livro para usarem desse essencialismo biológico para falar, se você é uma feminista liberal, por exemplo, você está ajudando o opressor. Se você é uma mulher trans, você está tentando entrar dentro dos espaços que não são para você. Então, de novo, elas cooptam a linguagem... É que eu não vou lembrar o nome agora. Eu também não tô lembrando, mas sim, tinha esse sistema meio de castas, assim, Isso. dividindo as mulheres, querendo ou não, no livro, sobre isso, que cada uma tinha uma cor e tal, tinha isso mesmo. Então, por exemplo, porque quando eu trouxe Red Pill, eu tenho literalmente o termo. Eu não vou lembrar agora o termo que essas transfóbicas usam. Mas tem muito disso também, de... O livro... Quando você vê as entrevistas iniciais com a Margaret Atwood, até as entrevistas agora, deu pra perceber que a transfobia dela foi sutil, não vai muito além daquilo, sabe? Ela se sentiu incomodada do fato das mulheres não estarem sendo representadas ali em primeiro plano, mas ela precisa entender que não era essa a questão. Quando não estão falando mulheres, não é porque querem literalmente apagar mulheres, é porque querem incluir o máximo de pessoas possíveis. Mas, fora isso, era um livro que não estava querendo falar sobre exclusão, não estava querendo falar sobre, sabe, só existem esses tipos de mulher. Até as mulheres que são tecnicamente traidoras do gênero, por exemplo, elas são tratadas com certa humanidade no sentido de que, tipo, elas estão fodidas também, sabe? Uma revolução que ajudaria as mulheres, ajudaria elas também, mesmo elas estando ajudando os opressores, sabe? Então, a gente vê, de novo, esses movimentos excludentes que tomam desse livro, que é cheio de nuances, não é preto no branco, para terem essa linguagem preto no branco. É interessante ver como esses movimentos que apoiam o status quo, que, de novo, adotam uma linguagem revolucionária, mas não tem nada de revolucionário neles, perdem as nuances dos materiais originais, né? De novo, tudo vira mocinhos contra vilões. Tudo vira... querendo ou não, até elas se chamam de novo, pensando aí nas TERFs, né? Vocês chamam de radicais, mas é muito conservadorismo isso. É muito essencialismo de gênero, você é definido pela sua função biológica. Sim. Se a sua função biológica é ter filhos, essa é a sua função biológica, você tem que pertencer a esse movimento aqui. E daí vira realmente um nós contra eles. Mas quando você entra, principalmente na maior parte, no mínimo desses que a gente discutiu até agora, quando a gente fala de revolução, todos eles abordam nuances, eu percebi. Sim. Quando a gente vai falar, aliás, de Snowpiercer. Quando a gente fala de Snowpiercer, então, por exemplo, que é o Expresso da Manhã, a gente vê duas perspectivas. Uma reformista, né, do Curtis querendo chegar até o fim do vagão para mudar a realidade, fodam-se os ricos, a gente vai tomar o poder. E a gente tem a perspectiva do Nandi, não, foda-se o sistema inteiro. Sim. Foda-se o trem, foda-se o trem. Então tem... De novo, várias nuances. Quando a gente pensa em Matrix, é a mesma coisa. A própria ideia de que você tem uma escolha e que, às vezes, a escolha de permanecer na ignorância é a mais atrativa, tem razão isso. Tem uma perspectiva, tem uma nuance. Mas quando você muda todo o significado, pega daquela linguagem que foi desenvolvida para aquele contexto de ficção científica e adota ela na realidade com o objetivo de deturpar, de falar que acordar pra vida é odiar certos grupos de pessoas, é cometer violências, é ser um macho alfa e sigma, sei lá, foda-se, entendeu? É comer o máximo de menininhas possíveis, entendeu? Você tá tirando o contexto original da nuance, da ideia de vamos analisar como a revolução funciona, certo?
E, de novo, o que eu trago muito... Eu tô falando várias vezes a mesma coisa, porque eu não tenho uma conclusão pra isso. Eu não tenho uma resposta pra isso. Por que que eles se identificam tanto... Movimentos conservadores de status quo se identificam tanto com histórias revolucionárias. Se identificam tanto com Star Wars, com Star Trek. Sabe? Porque o nerd mais irritante, o nerd mais misógino, é aquele nerd que gosta de Star Wars, gente. Assistiu tudo, que assiste a nova trilogia de Star Wars. Meu Deus, essa mulher chata, por que eles transformaram? Mary Sue, chama de Mary Sue, não sei o quê. Né? Então... E, vou dar um complemento, assim, a gente pode recomendar um pouquinho o episódio passado que a gente teve, não o passado, mas o nosso episódio de religião, sabe? É porque esse aqui a gente tá dividindo em duas partes, mas ainda assim é o mesmo tema, né? O nosso último tema, que foi sobre sci-fi e religião, teve uma entrevista que eu fiz com o Pascoal Naib, do DunaCast. Por mais que tenha tido... A gente falou bastante sobre a lore de Duna, talvez tenha ficado confuso, mas teve uma coisa que a gente não deixou de falar, que foi justamente uma polêmica que envolve o livro, de tipo assim, ainda é um livro que aborda 1 milhão de assuntos, incluindo, por exemplo, colonialismo, só que é na perspectiva de colonialistas, sabe? É na perspectiva dos colonos, querendo ou não. E aí... Por exemplo... Avatar, E só que assim, é que o que é mais louco no Duna é porque tem toda uma polêmica de Duna White Savior. Só que a graça de Duna, e aí eu vou dar esse aqui é um spoiler do bem, tá? Gente, o povo vai chegar... Eu vi uma descrição no Twitter que eu acho que ela vai ser perfeita. Falou assim, Duna seria a história perfeita pra substituir, por exemplo, ao invés do Luke Skywalker derrotar o Darth Vader, ele tomasse o lugar do Darth Vader. Entendeu? O Duna é essa história sobre genocídio, é sobre como esse cara, como ascendeu ao poder, sobre como é perigoso, por exemplo, você dar muito poder para uma figura escolhida, né? A gente falou no outro episódio sobre individualismo, sobre isso. E o que é mais louco é que eu perguntei pro Pascoal Naib, né? Que ele tem um podcast de Duna e tal, ele deu bastante. Eu falei, Pascoal, por que a galera não entende essa mensagem? E também, quando eu li Duna, o primeiro, pelo menos, eu vi essa mensagem meio ficando... entre tantas. E ele falou, é que ele quis falar de muita coisa. Sim. Ele quis falar de ecologia, ele quis falar sobre o negócio de universo aqui, sobre crise do petróleo, e aí se perdeu, sabe? Então, eu ainda acho que não vai ter uma resposta, mas eu sempre acho que, assim, tem um papel de quem tá escrevendo ali, sabe? Aquela coisa de... E eu não falo, não separar o autor da... Mano, o ponto é que, pra você analisar uma obra, você precisa entender quem é a pessoa que fez. Qual que é o background dela. E não é... Por exemplo, o background dela necessariamente vai tornar a obra melhor ou pior, mas vai ajudar você a entender. Quando a gente entende quem que era o Frank Herbert, tem até uma piadinha que eu faço assim, pergunta pra mim se Duna é de esquerda ou de direita, eu não faço ideia. Eu não faço ideia, porque o cara... As opiniões políticas dele da vida real eram tão variadas que eu realmente não sei. Sabe? Uma dúvida muito grande, assim. E eu acho que até torna o quanto o livro pode ser interpretado de várias maneiras e continua, sabe? Então... eu sinto que, pelo menos pra mim, mesa redonda, assim, de dar opinião, eu acho que tem um valor tanto de educação midiática ali, de a gente saber como interpretar algo e a fundo nisso, como também de você ter um papel do autor de saber a nuance que ele tá levando. Se eu for ambíguo nisso aqui, quem que pode interpretar meu livro dessa forma? Exatamente. Tá ligado? E isso entra muito também, a importância disso que Iris falou, no sentido de que Lara falou, por que eles se identificam tanto com isso, né? Eu acho que na minha cabeça também tem muito esse negócio de, por conta dessa multiplicidade de interpretações, eles se veem como os injustiçados. Porque agora, é o que você falou, o feminismo tá em alta. Meu Deus, ninguém me entende. Então, eles olham para essas obras e se identificam com esse sentimento de injustiça que geralmente alimenta as revoluções. E aí, quando você pega obras que deixam ali a reflexão em aberta, que você não pega esse contexto, não tem esse letramento da população, você deixa a porta aberta para ele catar e falar, mas... Meu Deus, eu me sinto como ele. Eu também não posso amar quem eu quero, porque eu quero mulheres perfeitas. Porque ninguém entende que eu gosto só de mulheres perfeitas. E eu penso muito, assim, acho que eu até falei isso no nosso episódio de ficção científica LGBT, sobre como é triste, por exemplo, Matrix ser esse filme que, de novo, foi feito por 2 mulheres trans, e
na teoria, tantos Red Pill se identificam com ele, mas você assistiu esse filme que fala da experiência trans e você não consegue olhar e falar, caraca, eu não entendo como essa pessoa se sente, pô, mas Sim. eu me sinto revoltado também. Eu deveria juntar com essa pessoa pra, sabe, mudar e todo mundo sair... Sim. Não, pelo contrário, acaba culpando a pessoa, sabe? E com todo respeito, nerd é um porre, né? Nerd é Nerdão. um porre. Então, eles não... Eu vejo assim, meu pai, ele é um nerd assíduo, muito consumidor, mas ele não se propõe a fazer essas reflexões. Ele não tem essa sensibilidade de pegar essas temáticas, de olhar com isso diferente. Perdão, gente. Alarme pra remédio. Meu remédio. Ele não tem essa sensibilidade. E aí não é nem de... Ele só não entende. E aí você pega movimentos em que não tem essa sensibilidade e vão usar isso como subversão. E, cara, é uma merda. Demais. Perigoso, inclusive. Perigoso. Exatamente. Pra concluir aqui, é isso que, assim, a ficção científica reflete os problemas sociais. Então, é muitas vezes por causa disso que a gente tem tantos temas de revolução dentro do gênero. Porque se você tá mostrando, apontando, iluminando um problema social, você muitas vezes quer oferecer uma resposta também. É daí que vem as narrativas de revolução. Mas quando você tem metáforas amplas, soma isso com uma dificuldade cada vez maior de análise midiática, por causa disso que a gente está com esse aumento de notícias falsas, por exemplo. E com esses essencialismos, esse aumento no preconceito, sabe, junta toda essa maçaroca aí, e daí a gente tem essas situações tão paradoxas, né? De um movimento Red Pill, de um filme criado por 2 mulheres trans que cooptaram a linguagem de Red Pill para falar de misoginia. Uhum. E assim, eu queria concluir falando... Aliás, eu queria concluir com 2 coisas. A primeira é uma recomendação que eu não falei ainda nos episódios. Não sei se entra muito aqui, mas é que a gente estava falando de metáforas vagas. Eu acho que essa é a metáfora menos vaga possível. O nome é Sorry to Bother You, do Boots Riley. Ah, putz, eu quero assistir esse filme. É muito bom. Qual é o nome do ator? Lakeith? Lakeith Stanfield. Isso. Lakeith Stanfield, a Tessa Thompson. Quase Eu falei não sabia que ela Tossa tava. Thompson. Eu não sabia que ela tava. É muito bom. O Boots Riley, ele é comunista de carteirinha, ele fala em entrevistas, ele se identifica e tal. E é uma metáfora sobre o mercado de trabalho, sobre o racismo dentro do mercado de trabalho, sobre o controle dos meios de produção. É assim, é impossível ter uma metáfora mais direta do que aquela, sabe? Então, para eu deixar, a gente estava falando de metáforas amplas, essa é uma metáfora que eu acho que não é tão ampla assim. É um filme divertido, que te faz pensar, que tem umas reviravoltas que você nunca vai imaginar que aconteçam. É surrealista, viu? Gente falando surrealista. Caramba, irado. Eu tô falando pra todo mundo agora. Ninguém vai saber qual que é A a reviravolta. reviravolta. Ninguém. Assistam o filme, vocês não vão saber. Ninguém vai saber. Olha aí. É com Armie Hammer também, se eu não me engano, ele tá no filme, etc. Mas assim, além disso, então, eu trazer essa recomendação que se trata de uma metáfora menos ampla, porque a metáfora ampla, querendo ou não, apesar dela conseguir abordar várias questões e fazer com que a gente analise mais, numa sociedade cada vez menos analítica, elas causam muitos problemas. Então, o que a gente precisa? De interpretação de texto. É uma questão tão básica, sabe? Começar a ensinar essa análise midiática, incentivar o ensino, o estudo, as ciências, né? A gente tem uma desvalorização tão grande dos professores, uma desvalorização tão grande da ciência em si, dessa ideia de entender o mundo como ele funciona, tanto nas ciências humanas quanto nas ciências exatas, e isso que gera o negacionismo, que a gente falou também no nosso episódio de religião. Então, assim, precisamos urgentemente de uma interpretação profunda dos textos que a gente consome. Senão, a gente vai continuar usando linguagem revolucionária para falar de situações coisa, nada né? revolucionárias. Qualquer coisa. O oposto do que elas representam. Mas é isso, gente. Medo, ansiedade, depressão. E agora a gente vai partir pro bloco de resenha. Já dei um spoiler, que é sobre o Expresso da Manhã e Snowpiercer.
Bom, então nós estamos chegando no nosso último bloco e, como prometido, a gente vai falar sobre Snowpiercer ou Expresso da Manhã. E assim, eu vou tentar fazer uma versão sem spoilers, porque o final do filme é muito... Cara, esse filme é muito bom. Vou começar assim, esse filme é muito bom. Eu tô muito feliz que você gostou. Gente, a gente assistiu ontem, assim, 2h da manhã, e eu tava tão entretida com esse filme. Nossa, é muito, muito bom. Eles tentando contar a história no meio do filme, a gente... Peraí. Peraí que ele vai falar uma coisa importante. No começo do filme a gente não tá prestando muita atenção, assim. Aí, Eu tava. De repente... eu comecei a prestar atenção também. As últimas cenas... Gente, assistam. Ó, vou propor aqui ao vivo mesmo. Podemos dar spoiler? Pô, o filme já saiu faz tanto tempo. É de 2013 o filme. E a série é diferente, então não vai ser spoiler da série, Que provavelmente vai ser viu? diferente do quadrinho também. Então assim... Assim, ó, vamos dar Spoilers um do bagulho bem. aqui. Ó, eu acho que esse filme é um tipo de filme que eu ia curtir pra caramba, mesmo eu sabendo dos spoilers. Sim. Mas na verdade eu soube, né? Porque você me contou o final do filme, aí eu ainda aproveitei. Então... Não, é que tinha umas reviravoltas ainda. Tinha, Que a gente não É sabia. que fazia geral. muito tempo que eu assisti o filme, daí eu dei meio que um spoiler, mas eu não lembrava o que acontecia. Decidimos então, a gente vai falar com spoiler, tá, gente? Mas assim, Beleza. de novo, vale a pena ver o filme. Tem Chris Evans, tem John Hurt, tem Sim. John Bonho. Aqui, gente, tô aqui com a listinha. Tem Octavia Spencer, tem Tilda Swinton. Tem, cara, vale muito a pena. E, assim, a história do filme é basicamente uma locomotiva, um trem, que ele não para, ele fica rodando, assim. E, mano, o planeta tá fudido, do lado de fora é muito frio, é inabitável. Então, toda a população que sobrou tá dentro desse trem. E ele fica rodando, ele fica ali e ele é dividido em classes sociais, pelos vagões. Então, o vagão do fundo é a galera fudida, né? Os pobres ali, as classes mais baixas. E tem a locomotiva em si, que é a parte da frente ali, que é onde tá a galera ricaça. E o filme começa apresentando pra gente... O filme se passa, na verdade, sob a perspectiva do Kurtz, que é o personagem do Chris Evans. E começa ali retratando o início da Revolução. Quando a galera do fundo do vagão já tá insatisfeitíssima. Eles estão... O Kurt, ele tem um best, que é o Dillian. E eles trocam altas Meu Deus. ideias. E eles recebem meio que dicas, assim, da revolução, do que vai acontecer, pra eles poderem decidir os próximos passos. Eles ficam sussurrando, né, toda hora, assim. É. Vamos fazer agora? Não, ainda não. É, porque eles recebem as dicas pelas barras de proteína, né? Que eles recebem ali de comida todo dia. E aí tá esse clima tenso, porque eles estão insatisfeitíssimos há muito tempo. Você vai pegando, assim, ao longo do filme, que faz 17 anos que eles estão vivendo dentro desse trem já. O resto da humanidade, né? Isso, o que sobrou dela. E aí, logo nas primeiras cenas, tem uma cena que é um exemplo nítido, assim, do quão controlador é o governo. É que é foda chamar de governo, porque é basicamente a equipe do maquinista, né? Mas sim. do cara que inventou o trem. Mas eles que mantêm ali a ordem, o governo gira em torno do poder relacionado a quão influente você é dentro do funcionamento do trem. E aí eles sequestram, entre aspas... Ah, não, eles sequestram, né? 2 crianças ali do último vagão. E a revolução começa ali, entendeu? Eles ficam putos, eles saem batendo em todo mundo e porradaria, comendo solta, eles conseguem ali acabar com os guardas. E a história vai começar mesmo a partir desse ponto. Uhum. E é rapidinho, é meio videogame, assim, cada vez que eles vão avançando, mais difícil vai ficando. Passa de nível. Mais opressores, mais armas, né? Sim. Pior as armas que eles têm que enfrentar, né? Eles não têm quase nada, né? E é muito... assim, a gente vai acompanhando
ao longo do filme, assim, é nítido as transições que, conforme que nem eles falou do videogame, né? Da ambientação, sabe? Então começa num ambiente muito escuro. Inclusive, até comentei isso com Lara enquanto a gente estava assistindo o filme, que é uma coisa meio cíclica. Porque começa num ambiente muito escuro, com a galera fudida ali, porque são as classes mais baixas, e aí conforme vai passando pelos vagões, chegando na galera mais rica, você vai vendo a entrada de cor. Tanto é que as primeiras cenas com cor, assim, com cor. É um filme colorido, tá, gente? Mas é que é tudo preto, cinza. Sim, tem um trabalho de paleta de Nojento, cor. né? Trabalho de paleta de cor muito foda, assim. E quem aparece com cor é vestindo amarelo, né, da riqueza, que eles até comentou, a cor da riqueza, que é usada ali pela... A Tilda Swinton, que Pela o mais- nome da personagem dela é Mason, que ela é meio que a porta-voz Isso, dos vagões mais pra cima pro último vagão. isso. Inclusive a atuação de milhões, tá? Ela é, É muito boa. incrível. Ela é É muito boa. incrível. Nojento. Mas e aí vai tendo conforme vai avançando, vai tendo essa entrada das cores, vai chegando nos vagões ali que tem a agricultura, eles cultivam coisas dentro do vagão, é uma loucura, gente. E aí tem ali o verde, as roupas coloridas, os ambientes decorados. E A lá aí, capital, a né? lá capital. A gente ficou comparando várias vezes com Jogos Sim. Vorazes. Quando a gente assistiu. Mas, curiosamente, por que eu falei do ciclo? Porque termina ali nas últimas cenas, que é ali a parte, de fato, da frente do vagão, tem o maquinista, tem toda essa parte principal do trem, escuro de novo. E a galera fudida de novo. Mas não porque é pobre, é porque escolhe ser fudida. É a galera que tá chapada de drogas ali, que fica o dia inteiro em festa. E é muito interessante observar essa dinâmica ao longo do filme. Fora que o caminho pra chegar até esse vagão, que é todo ferrado e tal, e fica tudo escuro, aconteceram tantas coisas terríveis com os personagens que essa falta de luz que eles estão reflete a dúvida que eles têm agora. Caraca, a gente vai conseguir fazer? Sabe? Sim. Bem um momento de dúvida ali. Bem o mito da caverna. Bem tudo caverna ali. Orfeu e Eurídice. E... Enfim, a Lari até brincou quando a gente começou a assistir o filme de que é difícil, assim, personagens que chegam até o fim do filme. Porque todo mundo morre, galera. Não se apeguem. Todo mundo morre. Fica o gostoso do Chris Evans. Gostoso pra quem gosta, né? Ele fica? Você Ele assistiu chega o até o filme, fim querido. do filme. Criança, cara. Ele chega até o fim do filme. E, bom, assim, falando um pouco dos personagens principais, tem, então, o Kurtz, né, que é o Chris Evans. Aí tem o pessoal que acompanha ele ali na Revolução, principalmente a Tânia, tô aqui com a minha colinha dos nomes, que é o Octavia Spencer, que é mãe de um desses meninos que é sequestrado. Muito foda essa busca dela. Muito ela quer foda. filha, aí tem um cara que desenha, ela fica com retrato e tal. Nossa. É muito emocionante. Muito emocionante. Tem o Edgar, que é meio que o... Quase que capanga do Curtis. Eu ia falar melhor amigo, mas serve também. Que acompanha ali até grande parte. Tem... Quem mais? Tem o próprio... Guilherme. O próprio Guilherme, mas ele acaba... Como ele é um senhorzinho, ele acaba não engajando muito na luta, especificamente. Estrategista. Mas né? que aparece até grande parte do filme. E os personagens que eu acho que dão um toque mais interessante, assim, que é a Iona e o... Meu Deus. E o Nan. Que o Nan, eles são pai e filha, né? E o Nan, ele... O Nan é aquele do Parasita. É o mesmo O ator. pai do Parasita. Vou pesquisar o nome dele, pode continuar, Gil. Tá aqui, é Song Kang-ho. Boa. E ele foi a pessoa que desenvolveu todos os mecanismos de segurança do trem. Então, a gangue do Kurtz acorda ele e a menina, porque eles estão, assim... Engavetados, literalmente apagados. E eles subornam os dois com... Cronol? Cronol é o nome da droga. Que é resto industrial. Isso, resíduos industriais que eles ficam cheirando. É tipo a cocaína do momento, assim. E aí eles vão... E é principalmente o Nan que vai abrindo as portas para eles irem passando pelos vagões. E é um
uma parte bem violenta, assim. Mostra a matança e como esses líderes não têm remorso nenhum em matar indiscriminadamente, assim. Eles saem descendo a machado em todo mundo e foda-se. Na frente de criança. Na frente de crianças. Nossa, a cena é bizarra, né? Da sala de aula, né, cara? Eles que você passam falou. num vagão que era de sala de aula e daí é uma armadilha, porque eles acham que no vagão de sala de aula tá tudo tranquilo, tá tudo bem, Nada. eles podem... Não, e daí era uma armadilha pra eles ficarem ali tranquilos perto das crianças achando que estão a salvo. Não, a própria professora que tá grávida tira uma Pegou arma a e atira. metralhadora, mano. Aham. Eu achei da hora a cena do túnel. Que vai passar no túnel e fica tudo escuro, aí todo mundo fica meio na... Que essa é uma cena em que você percebe como eles estavam em desvantagem de recursos, assim, de Aham. preparo. Que a revolução deles era realmente baseada na vontade que eles tinham, em teoria, de mudar aquela situação. E fica tudo escuro, eles estão passando num túnel, eles estão no meio de uma luta ali. É engraçadíssimo, inclusive, essa cena, porque um pouco antes eles passam pela ponte, que simboliza o ano novo deles. E eles, feliz ano todo mundo novo. para, né, Aham, eles pra- param de brigar. Aí, pra- droga, fiquei velho. E esses caras com quem eles estão lutando, eles têm esse treinamento, eles têm óculos de visão noturna, eles usam capuz, então eles já estão acostumados a trabalhar no escuro. Então, assim, mostra essa discrepância, né? Mas aí, mais pro fim do filme, ele consegue chegar até lá na frente, ele conhece o grande inventor do trem, que é o Wilford. Isso, E é pronto. o Ed Harris. atuando. E aí começam os plot twists, assim, né? Um atrás do outro, gente. Gente, primeiro que assim, começa num momento super introspectivo e de desabafo do Kurt com o Nan, dele puto, assim, porque o Nan tá chapadão e não tá abrindo a porta que dá pra sala do Wilford lá. E ele fica, mano, por que você tá tão surtado? Relaxa. E aí o Curtis faz todo um desabafo e a gente descobre. Ai, gente, é bem O pesado. monólogo é nosso. Começa. Essa foi a hora que a gente ficou. Shhh, que ele estava contando uma história. Aí E a eu gente, não, parei pra peraí, prestar peraí, atenção também, peraí. que eu fiquei, what? Que o Kurt. Você descobre que antes das pessoas do resto da população que sobrou entrar nesse trem, eles passaram por uma situação muito miserável. Que basicamente não tinha comida, porque o frio era muito intenso e ninguém tinha dinheiro pra nada. E aí começou uma coisa meio canibalista. As pessoas começaram a se devorar. E o Kurt ainda... Gente, É que é bem engraçado, é quase cômico. é quase cômico, porque ele tá... Não, porque eu sei qual é o gosto da carne humana. E eu sei que bebês são mais gostosos. A gente Aí, riu muito. Gente, é muito pesado. Mas é que, pensa assim... Não precisava desse comentário. Mas, Aham. enfim, Mas é a engraçado. construção do personagem É, ali, ele não, tá é. ferrado, né? E aí ele até conta a história, porque que ele chega nesse ponto do bebê, né? Porque ele conta a história de que ele queria devorar o bebê lá, e tinha a mãe do bebê que ele matou. E aí o bebê era aquele capanga dele, entendeu? No fim, o Edgar lá, as pessoas começaram a cortar os próprios membros e oferecer para ser comido no lugar do bebê. E ele não conseguiu se juntar a esse movimento revolucionário de empatia, porque ele tentou cortar o próprio braço, mas não conseguiu. E isso, você percebe que é uma culpa que ele carrega, assim, esse sentimento de, cara, eu não consegui dedicar o suficiente a essa empatia, não consegui ser empático, e até por isso, na minha interpretação, que ele assume esse papel de líder da revolução, pra tentar pagar essa dívida, Uhum. né? Que é uma redenção mesmo. Sim. E, enfim, aí ele consegue... E aí vem o outro plot twist. Mais um. Mais um. Aham. Que a gente descobre que o Wilford, ele tem todo um momento ali, Fantástica Fábrica de Chocolate, que ele fala pro Kurtz, não, eu tô velho, eu quero que você assuma a locomotiva e o comando de tudo isso, não sei o quê.
Porque era isso que o Gillian sempre quis pra você. E aí ele fica meio, quê? E aí você descobre que era o próprio Wilford que mandava aquelas mensagenzinhas pelas barras de proteína com as dicas dos próximos passos, sabe? E ele fala que que eles criam revoluções esporadicamente para controle populacional. Pra eles terem desculpa pra matar um monte de gente. Porque eles precisam manter o equilíbrio do trem. Ainda bem que é se ficção, tiver. né? Ainda bem que necropolítica, né? Ainda bem que... Porque eles falam, e se tiver muita gente, vai faltar comida pra todo mundo, então a gente prefere matar algumas pessoas pra garantir a sobrevivência de todo mundo. E aí você fica, caralho. E o Kurtz cai nessa, tá, gente? Só pra... Ele realmente... Ele Considera. fica um Considera, ele momento... fica muito abalado. E ele só tem um despertar ali, porque... E aí a gente descobre, terceiro plot twist, que a gente descobre o porquê que as crianças do começo do filme foram sequestradas, porque algumas partes do trem, elas precisam funcionar manualmente. Só que são espaços muito pequenos, e aí eles sequestram crianças... Geralmente, ele até fala isso, ainda bem que algumas peças do trem precisam ser substituídas, Isso. mesmo que o trem seja eterno. Ainda bem, frase do filme, ainda bem que os vagões traseiros produzem muitas Mais crianças. Caralho. E aí ele, tipo... Teoria malthusiana estourando, né? Exato. Assim, terrível. E aí ele ele acorda pra vida lá, ele enfia o braço dele na engrenagem pra tirar o moleque, aí ele perde o braço, que fecha esse arco do meu Deus, eu fui o único que não dei o meu braço pela revolução. Só que aí toda essa questão aí causa uma explosão, que causa uma avalanche, que derruba o trem, descarrilha o trem, explode o trem, tipo, acaba o trem, é isso, assim. Acabou. Fim. E é esse o fim do filme, basicamente. Não, com o urso polar, pô. O negócio do urso polar. Calma aí. Calma. E aí tem a cena final do urso polar, que aí basicamente todo mundo morre. Quem sobrevive é a Yuna, que é a filha do cara que desenvolveu lá o Nan, as paradas do trem. E esse menininho que o Kurt salva ali das engrenagens. E aí eles saem do trem, estão andando ali na neve, e eles avistam um urso polar. E aí, se Lari quiser, porque foi o que você que me falou, então não quero roubar aí a sua... Não é... É que, assim, uma coisa que... Uma falha aqui aí na hora de conversar é que o Nan, ele tá sempre ajudando a abrir os negócios e tal, mas dá pra ver que ele acha que a rebelião é fútil. Desde o começo. E quando ele chega no vagão da locomotiva, a razão dele não querer abrir direto pro Wilford é porque ele acha isso inútil. O que ele acha que seria mais útil? Sair daquele trem. Porque o contexto do negócio é que todo mundo acredita que... aliás, todo mundo acredita não. É a realidade que o mundo inteiro congelou. Questões de aquecimento global, eles tentaram desenvolver uma tecnologia para tentar esfriar. Essa tecnologia deu merda e daí o mundo congelou. E daí o trem, que fica... se mexendo pra sempre, produz a própria energia, e daí lá é quente e tal, é adaptável por causa disso que o resto da humanidade tá dentro daquele trem. Só que o Nan, ele já percebeu, aliás, no filme mostra ele olhando assim pelas janelas do trem, quando ele chega na parte do trem que tem janelas, e ele vê que o nível do gelo tá menor. Ele passa 10 anos, não é? Que ele fala, vendo o mesmo trecho, ele até fala, é um avião que caiu. Dá pra ver as asas Dá pra ver as asas. Antes não dava nem pra ver a traseira, agora eu já consigo ver as asas e tal. E até ele falou que antes dessa revolução principal teve a revolução do 7, né? Que eles falaram que foram 7 pessoas que saíram do trem, sem mais nem menos. E daí ele falou que conhecia uma Inuit desses 7 que ensinou ele como... esse tipo de gelo funciona, e que é só eles se prepararem, é só eles, entendeu? E quando ele percebe que ele percebeu que o gelo tá menor, ele falou, a gente não precisa falar com o Wilford, a gente precisa sair desse trem. E no final, quando o trem inteiro desanda, sobra a Yuna e o menininho, quando eles saem, eles veem que tem um urso polar. Então, tecnicamente, essa ideia de que o mundo tava congelado, tão congelado que não era provável mais ter vida, já tá errônea, porque a gente viu que
tem literalmente biodiversidade. Um o bicho urso polar enorme. ali. né? Aham. Bem desenvolvido, crescido já. E pensando na metáfora, assim, né? Se o trem é uma metáfora para a sociedade, a ideia é justamente foda-se a sociedade, né? Foda-se a ideia de classes sociais, de que cada um tem seu papel, de que certas pessoas precisam ser literalmente engrenagens do trem. Destrói essa porra toda. Sim. O Curtis chega a tentar mudar, só que você vê que ele é quase levado pra essa Sim. usurpação do poder. Cooptado ali, né? Aham. E quando você descobre esse negócio, que ele até fala, né, que os vagões da frente, os vagões do fundo tinham meio que o Wilford fala, né, que tinham meio que uma parceria ali pra manter esse equilíbrio. Eu, particularmente, quando cheguei nessa parte do filme, eu questionei um pouco. Eu fiquei, cara, então até que ponto as revoluções são críveis, né? Até que ponto elas... Como é que você muda as coisas de fato? Porque parece que, independente do que você faça, você só tá sendo manipulado pra fazer o que eles querem. Então eu fiquei um pouco fodida da cabeça, assim, nessa parte do filme. Mas é um filme muito bom. E essas questões de revolução, poder e classe social são, assim, muito bem retratadas. Filmaço. É um filme muito bom. Ah, fala da série um pouquinho, Narizinho. Você que assistiu, né? Quer assistir A rapidinho? série é o mesmo conceito, né? O mesmo trem e tal, tem o Wilford. É que eu não terminei de assistir ela inteira. Se eu não me engano, eu terminei na segunda temporada. Assim, é a mesma pegada, tem pontos diferentes. A série eu não quero dar muito spoiler, porque é uma coisa que até tá continuando, se eu não me engano, ainda não acabou. Mas porque tem mais tempo, acaba retratando outras nuances, Melhor, né? Tem alguns pontos de plot twist que são diferentes, que não acontecem. É bem interessante. E o David Diggs é incrível, né, gente? Então, se vocês forem assistir por uma razão só, assistam pelo David Diggs. Bom, é isso, então. A gente vai terminando esse episódio por aqui. Muito obrigada por terem ouvido. Sigam a gente nas redes sociais, recadinho de sempre. E até a próxima. Até! Falou.